Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Pessoal, vamos agora à resolução da prova completa de língua portuguesa da TBG, aplicada no dia 15 de outubro de 2023. Concurso, então, da TBG, Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil. É uma subsidiária aí da Petrobras. Então, vamos resolver aí a prova completa de língua portuguesa, 20 itens, Sebrasp, modelo certo e errado, né, pessoal? Então, aquela tradicional banca Sebrasp, o tradicional modelo CESP, né? Eles falam que a Sebrasp diz que é a única detentora do modelo CESP de elaboração de provas, que é esse modelo aí de certo e errado, na qual eles fazem diversos estudos para oferecerem, então, uma melhor avaliação dos seus candidatos, né? Então, TBG, concurso TBG. Essa prova de língua portuguesa aqui é a prova para os cargos de nível superior, os cargos de analista, com exceção do analista jurídico, que foi uma outra prova, foi uma prova específica de português para eles lá. Mas essa aqui, né, essa prova que nós vamos resolver agora, que já está aí o texto na tela para você, todos os cargos de analista, com exceção do cargo de analista da área jurídica, tá? Bem, então vamos fazer a leitura do texto. Foi apenas um texto na prova. Foi apenas um texto aí nessa nossa prova. E nós vamos fazer a leitura juntos aí, um texto curto, tá? Então vamos lá. Texto CB1A1I. Então, conhecimentos básicos, né? Por isso aquele CB, que o Sebrasp coloca aqui, né? CB de conhecimentos básicos aqui, né? No texto, né? Conhecimentos básicos. Então tá lá, ó. Os testes econométricos realizados para o estado de São Paulo mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial. Tal resultado é corroborado pela avaliação de que seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Então, primeiro parágrafo. No segundo parágrafo nós temos: por outro lado, esta análise também está limitada pelo conjunto de variáveis disponíveis para controle. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas. Citam-se, por exemplo, a relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação e com outras fontes de insumos importantes. Essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância dos testes produzidos. Ao contrário, se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público no intuito de garantir um processo de desconcentração econômica mais efetiva no país. A construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, portanto, como um importante desafio a ser considerado no planejamento energético nacional. Então, temos aí o texto da prova de conhecimentos básicos do concurso da TBG, Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil, prova aplicada em 15 de outubro de 2023. Esse era o único texto da questão, da prova, né? 20 itens, modelo CESP, certo e errado. O que nós temos, então, basicamente, é um texto que traz em seu parágrafo inaugural a existência de testes lá no estado de São Paulo que comprovam, que mostram que a disponibilidade de gás natural ela tem importância
na localização da indústria. E esse resultado, ele é corroborado, como ele diz lá no parágrafo inicial, porque esse efeito, então, da disponibilidade de gás natural, esse efeito impacta mais a indústria que consome mais, né? A indústria consumidora intensiva, que ele chama lá no parágrafo inaugural, no parágrafo de introdução do texto, né? Então ele diz ali que realmente temos que a disponibilidade de gás natural, essa disponibilidade, ela atua diretamente na localização, ela tem importância na localização da indústria. Haja vista que ela atua muito, ela impacta muito na indústria consumidora intensiva, a indústria que consome mais do que em relação à média. No segundo parágrafo, ele faz um contraponto, ele diz que, por outro lado, essa análise, né, esses testes, eles estão limitados porque as variáveis foram limitadas. E aí ele diz que algumas variáveis desses testes econométricos foram omitidas. E aí ele dá exemplos, como a relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação e também a proximidade com outras fontes de insumos importantes. E daí ele diz o seguinte também, já no parágrafo de conclusão, ele diz o seguinte, mesmo com essa diminuição, né? Aliás, com essa omissão de variáveis, isso não diminui o quê? A importância dos testes. Porque, olha só, já que nós temos, então, que a malha de gasodutos é importante para a localização da indústria, então, se nós avançarmos na malha de gasodutos no Brasil inteiro, nós teremos uma expansão da economia para onde essa malha de gasodutos for sendo expandida e não apenas concentrada em poucos espaços, em poucas cidades. Vamos expandir a malha de gasodutos e aí com isso nós teremos uma expansão da indústria, porque essa malha de gasodutos vai fazer com que a indústria acompanhe. A indústria vá também para esses outros locais para qual a malha de gasodutos está indo, né? Que ele fala lá no parágrafo final, ele diz, né? Se pode provar que a malha de gasodutos serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público, né, do governo, no intuito de quê? Garantir um processo de desconcentração econômica mais efetiva. A construção de uma malha mais eficiente, né, uma malha de gasodutos mais eficiente, mais abrangente, vai surgir como um importante desafio para ser considerado no planejamento energético nacional, a fim de expandir a indústria brasileira. Tudo bem? Então, temos aí um texto de simples compreensão, de fácil entendimento, né? Então, pausa o vídeo, se você quiser pausa o vídeo, leia novamente o texto, sobretudo você que não está com a prova em mãos aí, mas a prova está disponível, o PDF dela, lá no site do Sebrasp, você pode pegar. Se por acaso aí você estiver vendo esse vídeo e a prova não estiver disponível aí, você tem a prova aqui na sua tela, aqui no canal do Professor Anderson Magalhães. No nosso canal do YouTube aqui temos todo esse conteúdo, tá bom? Vamos então resolver os 20 itens, então, da nossa prova. Vamos lá, vamos às questões agora, pessoal. Todas com base nesse texto, tá? Vamos lá. Questões, lembrando aí, são questões de nível superior para todos os cargos de analista, pessoal. Vamos lá. Item número 1, ele diz o seguinte: na conclusão do texto, os autores propõem que a comprovação da atratividade do gás natural para o desenvolvimento econômico sinaliza que investimentos do Estado na rede de distribuição desse gás podem contribuir para a descentralização da produtividade econômica no país. E aí, você pode pausar o vídeo agora, ler de novo o item de número 1 e ler o texto, se você quiser, ir lá na conclusão de novo. E aí você pausa o vídeo e tenta resolver a questão, beleza? Pessoal, eu vou avançar aqui. E esse item, pessoal, ele foi considerado um item, pelo gabarito preliminar, o item certo. O Sebrasp considerou o item certo. E eu concordo com o Sebrasp. Esse item é um item certo, porque está de acordo
com o parágrafo de conclusão do texto, tá? Olha só como ele diz lá, né? Parágrafo de conclusão, ele fala assim, ó: se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público, ou seja, do Estado, no intuito de garantir um processo de desconcentração econômica mais efetiva no Brasil. Então, o item certo. Vamos ao item número 2. Segundo o texto, o fato de a localização da indústria de alto consumo ser a mais afetada pela disponibilidade de gás natural confirma o papel da malha de gasodutos como infraestrutura de incentivo ao desenvolvimento industrial. Então você pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Beleza? Pausou aí? Então, pessoal, o que acontece? Pelo CESP, pelo SEBRASP, né? Nós temos aqui o seguinte: pelo SEBRASP, esse item foi considerado o item certo, tá? O item número 2, pelo SEBRASP, o SEBRASP considerou o item número 2 como o item certo, tá? Eu, professor Anderson Magalhães, eu discordo. Eu acho que esse item é o item que está errado. Porque, olha só, eu vou argumentar para você. Então, o SEBRASP deu o item número 2 como certo. Eu discordo. Esse item, para mim, ele está errado. Por quê? Pelo seguinte, inclusive entrei com recurso lá contra esse item, contra essa questão. Por que acontece? Olha só. Ele está dizendo o seguinte no item 2. O fato de a localização da indústria de alto consumo ser a mais afetada pela disponibilidade de gás natural confirma o papel da malha de gasodutos como infraestrutura de incentivo ao desenvolvimento industrial. Só que no parágrafo de conclusão, quando ele tira a conclusão dele, vamos voltar ali na conclusão, quando ele tira a conclusão, ele só fala o seguinte, ó: se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público no intuito de garantir um processo de desconcentração econômica mais efetiva no país. Então perceba que no texto ele não está dizendo que é por causa da indústria consumidora intensiva, não é por causa deles, que nós podemos apontar então a malha de gasodutos como um fator que vai fazer a indústria, um fator de desconcentração da indústria, que eu vou expandir mais a indústria. Não. No texto, pessoal, ele fala que a malha de gasodutos, ela é a expansão da malha de gasodutos, por si só, vai fazer com que haja, de acordo com os estudos econométricos, né, com aqueles estudos que foram citados lá no início do texto, então, a expansão da malha de gasodutos vai fazer com que se amplie, então, a desconcentração da indústria, a descentralização da indústria. Em vez da indústria ficar restrita a alguns locais, eu posso expandir a malha de gasodutos e aí, com isso, eu vou, então, ter uma expansão da indústria no país. E isso não é por causa do fato como ele está dizendo ali no item 2, né? O fato de a localização da indústria de alto consumo ser a mais afetada pela disponibilidade. Não. De uma forma geral. Ele diz o seguinte, na conclusão: eu tenho uma expansão da malha de gasodutos, eu vou ter uma expansão, uma descentralização da indústria. Ponto final. Da indústria como um todo. E não só dessa indústria, né, de alto consumo. Pegaram a ideia aí? Então, o que ele está dizendo no item 2, é o fato de a localização da indústria de alto consumo ser a mais afetada, e aí isso vai confirmar o papel da malha de gasodutos como infraestrutura de incentivo. Eu já discordo. Eu já acho o seguinte, pelo que está no texto, tá? Pelo que está no texto. O fato de a malha de gasodutos ser um fator, pelos testes, ser um fator que amplia, ajuda na ampliação, na desconcentração da indústria. Então é isso que vai fazer
confirmar que o papel ali da malha de gasodutos é importante no desenvolvimento industrial. Para mim é isso. Para mim é isso, beleza? Não é a indústria de alto consumo, e sim a expansão, pelos testes, a expansão da malha de gasodutos, de uma forma geral, essa expansão vai ajudar a ampliar, a desenvolver a indústria. Ponto final. Beleza? Não é por causa exatamente da indústria de alto consumo. Tudo bem? Tranquilo? Então, mais o CESP e o SEBRASP, né? Deu esse item 2 como certo, eu discordo, eu acho que está errado. E você aí em casa tira as suas conclusões. Bem, não sou dono da verdade, eu estou dando aqui a minha opinião, o meu posicionamento nesse item número 2. Vamos lá, para o item número 3. Infere-se do texto que a localização da indústria com menor consumo energético permaneceu imune à oferta de gás natural. Não, negativo. Olha só, no início do texto ele fala, ó, tá? O que ele fala? É o seguinte, ó, que a disponibilidade de gás natural, ó, o seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Ou seja, a expansão, a disponibilidade de gás natural, ela impacta mais o quê? A indústria de alto consumo, sim, mas ela também impacta as outras. Portanto, as indústrias de menor consumo, né, elas não estão imunes não à oferta de gás natural não. Elas também serão afetadas, só que elas serão menos afetadas. Portanto, o item 3 é o item errado. Item 3 é errado, foi dado como errado no gabarito, e eu concordo aqui, o item 3 é errado sim. Né? Então, o item 3 é errado, tá? Beleza, pessoal? Porque está dizendo que a indústria com menor consumo energético permaneceu imune à oferta de gás natural. Não permaneceu imune à oferta. Ela tem menos, né? Ela é menos impactada pela oferta de gás natural, mas ela é sim afetada, né? De certa forma afetada. Item 4, de acordo com o texto, os testes econométricos realizados no estudo em questão consideraram em seu modelo as variáveis atreladas à taxação. Pessoal, perceba aqui, ó. Pessoal, olha só. Cada item que eu passo, você pode pausar o vídeo e tentar resolver. Você pausa o vídeo e resolve, beleza? Vamos combinar assim. Pausa o vídeo, tenta resolver o item e aí eu venho com a explicação logo em seguida e o gabarito também. 4. Então, o item 4 está dizendo que, de acordo com o texto, os testes econométricos realizados consideraram as variáveis. Está dizendo que consideraram as variáveis atreladas à taxação. Pessoal, variáveis atreladas à taxação são as variáveis, são o quê? Taxação são os tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, né? Sabemos que, observando aqui, ó, ele fala, ó, eu tenho variáveis que foram omitidas e citam-se, por exemplo, questões tributárias. Portanto, variáveis atreladas a questões tributárias pelo texto foram omitidas. E aqui no item 4 está dizendo que foram consideradas. Portanto, está errado esse item. É um item errado. É um item errado. Então, o item número 4 está errado porque não, eles não foram considerados. As variáveis atreladas à taxação, que são as variáveis atreladas são os tributos, né? Impostos, taxas, contribuições de melhoria. Esses tributos, aí, as questões tributárias, não foram consideradas. Bem? Tranquilo? Então, beleza. Vamos avançando aí, pessoal. Vamos avançando. Agora, olha aí, ó. Julgue os itens referentes aos mecanismos de coesão referencial empregados lá no texto, tá? Item número 5. Item número 5. A expressão essa constatação, início do último parágrafo, retoma o conteúdo do último período do segundo parágrafo. Então, olha só. Vamos ler o texto novamente. Voltando um pouquinho, olha só. Qual que é o último período do segundo parágrafo? Está ali, ó. Citam-se, por exemplo,
a relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação e com outras fontes de insumos importantes. Pessoal, esses são os exemplos das variáveis que foram omitidas. Se nós pegarmos aqui, ó, essa constatação está aqui, ó, vou marcar em verde essa constatação. Tá ali, ó, essa constatação. O que se refere? Essa constatação se refere a quê? Pessoal, lá no início do texto, lá no iniciozinho, ele está dizendo que os testes foram realizados no estado de São Paulo, mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial. Esse resultado ele é corroborado pela avaliação de que esse efeito, né, da disponibilidade de gás natural impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Aí ele fala, por outro lado, nós temos aí uma limitação nesses testes. Por quê? Pelo fato de que houve variáveis omitidas, tá? E aí ele cita os exemplos de algumas variáveis. E aí depois vem essa constatação. Essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância dos testes omitidos. Ó, essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância dos testes produzidos. Portanto, essa constatação se refere a quê, pessoal? Essa constatação se refere ao fato de que houve variáveis omitidas. E quais são as variáveis omitidas? Por exemplo, está a linha amarela. Relação entre os preços energéticos, questões tributárias, proximidade com pontos de exportação e com outras fontes de consumo. Pessoal, fontes de insumos, né? Então, olha só, observe o seguinte. Observe. O Sebrasp deu esse item como item errado. O Sebrasp deu esse item aí, o número 5, como item errado. Ou seja, para o gabarito do Sebrasp, a expressão essa constatação não retoma o conteúdo do último período do segundo parágrafo. Ora, o conteúdo do último período do segundo parágrafo é exatamente isso aqui, ó. São os exemplos. A relação entre o preço dos energéticos, está em amarelo ali, ó. A relação entre os preços energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação e com outras fontes de insumos. Essa constatação, ela refere-se a quê? Ao fato de que houve variáveis omitidas, mas isso não diminui a relevância dos testes. Essa constatação refere-se a isso, a esse fato de que houve variáveis omitidas. E quais são as variáveis omitidas? Está lá no último período do segundo parágrafo. Portanto, para mim, professor Anderson Magalhães, o Sebrasp, mais uma vez, eu discordo do gabarito. Eu discordo do gabarito porque essa constatação refere-se ao fato de que houve variáveis omitidas, mas isso não diminui a relevância. E quais são essas variáveis omitidas? Ela retoma, sim, o conteúdo do último parágrafo. Aliás, do último período do segundo parágrafo. Essa constatação retoma, sim, para mim. Para o Sebrasp, não. O Sebrasp deu como gabarito errado. Ele acha que essa constatação não retoma o conteúdo do segundo parágrafo, né, do último período do segundo parágrafo, que traz ali os exemplos de variáveis omitidas. Porém, para mim, eu enxergo como sim, como item certo. Essa constatação retoma o conteúdo do último período do segundo parágrafo. Porque essa constatação refere-se às variáveis omitidas. Essa constatação, que constatação? De que houve variáveis omitidas. E quais são essas variáveis omitidas? Está lá no último período do segundo parágrafo. Portanto, mais um item que, na minha opinião, eles foram infelizes. Eles deram como gabarito errado, mas eu, professor Anderson Magalhães, o item 5 eu marcaria como certo. Porque sim, eu vejo que essa constatação, claramente, essa constatação é a constatação de que houve variáveis omitidas. E no último período do segundo parágrafo, ele traz quais foram, exemplos de quais foram essas variáveis omitidas. Portanto, ele retoma o conteúdo do último período do segundo parágrafo. Então, uma questão infeliz deles, poderiam ter, ou o gabarito saiu errado realmente, né? E a gente tem que esperar aí. Mas uma questão infeliz. Não, se eles
quisessem complicar, eles poderiam ter feito de outro jeito, né? E não causado dúvida, certo? No mínimo, é uma questão dúbia. Eu discordo do gabarito, eu marcaria como certo, mas o gabarito veio como errado. Bom? Item 6. Item 6. No último período do primeiro parágrafo, o pronome seu é correferente da expressão tal resultado. O que são expressões, pessoal? O que são palavras ou expressões correferentes? Correferentes é que elas têm o mesmo referente. Elas fazem referência à mesma coisa dentro do texto. É isso que significa correferente. Vamos lá no último período do primeiro parágrafo. Vamos lá. Eu tenho que buscar lá qual que é o referente da expressão seu e qual que é o referente da expressão tal resultado. Então, seu refere-se a quem? Tal resultado refere-se a quem? Se seu e tal resultado se referem à mesma coisa, então eles serão correferentes. É isso que a gente tem que testar. Então, o item 6 está perguntando o seguinte para a gente. O pronome seu, a expressão tal resultado, elas se referem à mesma coisa? Se sim, se isso for verdade, então, pessoal, nós teremos que o item estaria certo. Tudo bem? Vamos lá, vamos analisar o último período do primeiro parágrafo. Então, vou apagar aqui, eu vou limpar. Opa! Coloquei a borrachinha aqui. Borracha. Tá aqui, ó. Pronto. Então, vamos lá. Último período do primeiro parágrafo. Vou fazer o marca-texto aqui, ó. O seu tá aqui, ó. Tal resultado tá aqui, ó. Temos que analisar se a expressão tal resultado e se o pronome seu são correferentes, ou seja, se eles se referem à mesma coisa. Vamos lá? Vamos ler o primeiro parágrafo, então. Os testes econométricos realizados para o Estado de São Paulo mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial. Tal resultado... O que é tal resultado? O resultado dos testes econométricos. O resultado dos testes econométricos mostrando que a disponibilidade de gás natural tem importância na localização industrial. Então, grave aí. O que é tal resultado? Se é resultado, só pode ser resultado dos testes. E o que o resultado dos testes mostram? O resultado dos testes mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial. Então, tal resultado refere-se a isso. Tal resultado refere-se ao fato de a disponibilidade de gás natural ter importância na localização industrial. Beleza? Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Tal resultado é corroborado pela avaliação de que seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Tá. O pronome seu ali está se referindo a quem? Seu efeito. Se é seu efeito, é o efeito do que, então? Da disponibilidade de gás natural. Opa. Então, pera lá. Tal resultado se refere, então, ao resultado de a disponibilidade de gás natural ter importância na localização industrial. Porque os testes mostraram isso. Então, a expressão tal resultado refere-se a quê? Ao resultado dos testes, mostrando que a disponibilidade de gás natural tem importância na localização industrial. Então, a disponibilidade de gás natural tem importância na relação industrial, na localização industrial. É isso que tal resultado se refere. Se refere, então, a quê? Tal resultado? A disponibilidade de gás natural tem importância na localização industrial. E o seu? O seu efeito é o quê? É o efeito da disponibilidade de gás natural. Só isso. Portanto, eles têm referentes diferentes. Tal resultado refere-se à disponibilidade de gás natural ter importância na localização industrial. Tanto é que é tal resultado, né? É o resultado daquilo. O resultado disso, né? Resultado da disponibilidade de gás natural. Resultado dos testes ali realizados, tá? E o seu? O seu refere-se à disponibilidade de gás natural. Por quê que eu sei que o seu refere somente à disponibilidade de gás natural? Porque seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva. Olha aí, ó.
aqui eu mato o quê? O seu refere-se à disponibilidade de gás natural. Já está o resultado, não é o resultado da disponibilidade de gás natural, é o resultado da disponibilidade de gás natural ter importância na localização industrial. E também os resultados dos testes econométricos, né? Os testes econométricos mostraram que a disponibilidade de gás natural tem importância na localização industrial. Portanto, não tem o mesmo referente, não. Então, aí você vai falar, professor, então o item tá errado, né? Pois é, mas o gabarito do Sebrasp veio certo. E eu discordo. É o terceiro item que eu discordo do Sebrasp. Mas aqui, ó, daqui para frente agora não tem mais não. Concordei com todos. Só esses 3 aí que eu discordei, tá? Do Sebrasp. São 20 itens. Esses 3 aí, os 3 itens. O item 2, o item 2, o item 5 e o item 6 eu discordo do gabarito. Todos os outros 17 itens eu concordo com o gabarito. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu estou passando para vocês o gabarito. A minha ponderação, que eu acho, mais qual que foi dado como gabarito. O item 5 foi dado como errado e o 6 foi dado como certo. Vamos avançando? Agora vamos ter aí todos os itens agora. Eu concordei com todos os gabaritos, tá? O que você pode fazer agora, pessoal? Você pode pausar o vídeo e tentar resolver esses 5 próximos itens aí, se você quiser. Pausa o vídeo, volta, né? Tenta resolver lá. Pode entrar no site do Sebrasp, olhar a prova, baixar a prova em PDF também, se você quiser, né? Ou, se não tiver no Sebrasp, tenta lá no PCI Concurso. Concurso TBG, Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil 2023. Lembrando que essas questões aqui são questões para os cargos de analista. Todos os cargos de analista nível superior. Então, questões aí de todos os cargos de analista nível superior, com exceção do cargo 8, que era o cargo para analista da área de direito, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Acerca dos mecanismos de coesão sequencial e temporal empregados no texto, julgue os itens seguintes. Vamos lá. No último período do último parágrafo, a substituição do conector, portanto, pela expressão além disso, manteria a coerência das ideias do texto. Pessoal, eu nem vou lá. Se você quiser, você pode ir lá no texto, né? Você pode ir lá. Mas, pessoal, o portanto é um conectivo conclusivo. O além disso é um conectivo de adição de ideias. Portanto, eu não posso manter a coerência, ou seja, o sentido, se eu estou utilizando, se eu estou querendo trocar um conectivo que traz um sentido conclusivo por um conectivo que traz um sentido aditivo. Portanto, o item certo é o item 7. Portanto, o item 7 é um item errado. Se você quiser ir lá no texto, lá, você pode ficar à vontade. Vai lá no... Você pode ir lá no último período, né, do último parágrafo, e perceber isso, que se você trocar portanto por além disso, não funciona, não dá certo, tá? Vamos lá. Item número 8. O tempo verbal empregado na locução tenham sido incluídas indica que a ação por ela designada ocorreu no mesmo passado em que foi desenvolvido o estudo comentado no texto. Então, vamos lá? O tempo verbal empregado na locução tenham sido incluídas. Está no passado, né? Tenham sido incluídas. Segundo período do segundo parágrafo. Vamos ter que ir lá para ver. Indica que a ação por ela designada ocorreu no mesmo passado em que foi desenvolvido o estudo comentado no texto. Tá? Segundo período, segundo parágrafo. Vamos lá. Tá aqui, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Ó, por outro lado, esta análise também está limitada pelo conjunto de variáveis disponíveis para controle. Tá? Agora começa o segundo período. Ó. Embora tenham, ó, que ele pede pra gente, né? Deixa eu até marcar ali, ó.
embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas. Então, a quem ele está se referindo quando ele fala tenham sido incluídas? Está falando das variáveis que foram usadas nos testes, né? Está falando das variáveis que foram usadas nos testes. Ó. Os testes, olha aqui, ó. Lá no começo do texto, ó. Os testes econométricos realizados no estado de São Paulo mostram que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização da indústria. Tá? Então, ele está falando o seguinte, embora tenham sido incluídas no estudo, né, no teste, variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja um grupo de variáveis omitidas. E aí, o que o item está dizendo para a gente? Então, olha só, eu tenho o seguinte, o item está dizendo que o tempo verbal, que é o passado, né, empregado na locução, tenham sido incluídas variáveis, né? Embora tenham sido incluídas variáveis, foram incluídas no passado, lá no teste. Indica que a ação por ela designada ocorreu no mesmo passado, em que foi desenvolvido o estudo comentado no texto. Claro, pessoal, item 8 é um item certo. Por quê? Porque elas foram incluídas, ó, elas foram incluídas lá nos testes. E, obviamente, então, ela está no mesmo passado em que foi desenvolvido o estudo, ou seja, os testes. Então, o item, até esse item 8 é um item meio óbvio, né? Bem tranquilo. As variáveis tenham sido incluídas, tá? Elas foram incluídas no passado. No mesmo passado em que foi desenvolvido os testes, o estudo comentado no texto? Sim, porque elas foram usadas no estudo que está sendo comentado no texto. Então, muito tranquilo, né? Item 9. As expressões por outro lado, no início do segundo parágrafo e, por sua vez, primeiro período do último parágrafo, introduzem contrapontos argumentativos. Esses contrapontos aqui, né? Esses contrapontos argumentativos é quando eu tenho uma ideia, por outro lado, posso ter outra. Veja só, eu tenho uma ideia, por sua vez, a Sebrasp tem outra. Então, são contrapontos argumentativos, são contrapontos. Podem ser ideias que são opostas, podem ser ideias que têm visões diferentes, né, na sua argumentação. Vamos lá. Então, esse item 9 claramente vai ser um item certo, né? São contrapontos argumentativos. Por outro lado, por sua vez, vamos lá. Início do segundo parágrafo. Vamos ver? Início do segundo parágrafo. Está aqui, ó. Por outro lado, olha aqui, ó. Por outro lado, esta análise também está limitada. Esta análise do quê? Dos testes econométricos que foram realizados. Por outro lado, esta análise está limitada pelo conjunto de variáveis disponíveis. Daí depois ele fala aqui, essa constatação, deixa eu apagar ali, ó. Agora lá no terceiro parágrafo, pessoal, essa constatação, por sua vez, ó, olha aqui como é que são ideias contrárias. Por sua vez, não diminui, poderia diminuir, mas não diminui a relevância dos testes produzidos, tá vendo? Então, beleza. Então, sim, o item 9 aí é um item certo. Essas expressões são contrapontos argumentativos. Muito, muito legal essa questão também, né? Fácil, mas é bacana. Item 10, pessoal. No segundo período do último parágrafo, a substituição da locução verbal pode provar por puder provar manteria a coerência do texto. Olha só, coerência, estou falando de sentido, tá? Aqui você já vê que esse item tem que estar errado, né? Olha só, se eu estou falando de pode provar, pode está no presente. É o verbo poder no presente. Puder. E o presente, pessoal,
Ali, ó, pode provar, é algo certo, é algo mais certo, né? Que vai acontecer. Puder provar é subjuntivo, galera. Subjuntivo é a ideia de hipótese, possibilidade. Então, veja, muda a ideia. Se muda a ideia, não mantém a coerência. Aí você tem que se ligar. Se eu estou trocando uma palavra por outra que tem sentidos diferentes, então não vou manter a coerência. Porque coerência é sentido. Se eu troco o sentido, eu altero a coerência. Eu não vou manter a coerência. Então eu tenho que usar palavras, para eu manter a coerência, eu tenho que usar palavras que têm sentidos próximos, parecidos. Então eu já posso dizer que de cara, esse item 10 é um item errado. Claro que você pode ir lá no texto e verificar. Mas pode provar, pode é presente. Presente é algo certo, presente do indicativo, pode. Puder provar, eu estou me referindo ao verbo no modo subjuntivo, a hipótese. E aí se você vai lá no texto, lá no segundo período do último parágrafo, você vai ver que vai ficar estranho. Você vai ver que vai ficar estranho. Faça esse exercício, vai lá e você vai ver que vai ficar estranho. Mas já estou te dando a ideia aqui, beleza? Pode, presente do indicativo, é certeza. Puder é subjuntivo, é possibilidade. Opa, troquei a ideia. Então, alterei a coerência, portanto, não mantenha a coerência, tá? Mas faça isso, pausa o vídeo, volta, vai lá no texto, faça o exercício de trocar, você vai perceber que vai ficar diferente, tá? 11. A expressão ao contrário, no segundo período do último parágrafo. Então, segundo período do último parágrafo, tá? Estabelece uma oposição à ideia de que a limitação imposta pela escolha das variáveis restringe a relevância dos testes. Então, vamos lá. Ao contrário, está lá no segundo período do último parágrafo. Então, vamos ver? Segundo período do último parágrafo. Vamos apagar ali, para ficar limpo, né? Para nós observarmos. Segundo período do último parágrafo. Está aqui, ó. Ao contrário aqui, ó. Então, olha só, como é que ele começa o último parágrafo? Essa constatação, né, a constatação de que variáveis foram omitidas, não é isso? Essa constatação, por sua vez, não diminui a relevância dos testes produzidos. Não diminui a relevância dos testes. Ao contrário, veja, ó, ao contrário de diminuir a relevância dos testes, o que ela faz? Se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público, no intuito de garantir um processo de desconcentração econômica. Ou seja, realmente, esse ao contrário, ele vai contra a ideia de que haveria uma possível diminuição da relevância dos testes, né? Então, olha lá, o item 11. Opa! A expressão ao contrário estabelece uma oposição, sim, à ideia de que a limitação imposta pela escolha das variáveis restringe a relevância dos testes. Sim, ao contrário é uma oposição a essa ideia. A ideia de que uma limitação das variáveis faria com que os testes fossem menos relevantes. Portanto, esse item 11 é um item que está certo, corretíssimo. Muito boa essa questão. É um item certo. É um item certo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos, então, para o item 12. Vamos para a próxima página aí, ó. Vamos lá. A respeito do emprego dos sinais de pontuação e do sinal indicativo de crase, julgue os próximos itens. Vamos lá. Item 12. Sempre cai, pessoal. Então, você está falando de Sebrasp aí, sempre tem questão de crase, sempre tem questão de pontuação. Sempre, sempre, sempre. Vamos lá. No trecho, seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Seria correto, está dizendo que seria correto o uso do sinal indicativo de crase no vocábulo A, desde que em ambas as suas ocorrências, quais são as ocorrências?
Seu efeito impacta mais a indústria consumidora intensiva do que a média das indústrias. Pessoal, olha só. O verbo impactar é um verbo transitivo direto. Seu efeito impacta algo. Se ele impacta, vou trocar a cor ali, ó. Ele impacta algo. Impacta algo. Esse algo, tá vendo que ele não é introduzido por preposição? Então, isso aqui é um objeto direto. Opa! Isso aqui, então, é um objeto direto, tá vendo? Impacta algo. Esse algo que vem depois é o objeto direto. O objeto direto ele não é introduzido por preposição. Portanto, não tem como ocorrer crase. Então, o item 12 é um item que está errado. Não tem como ocorrer crase ali naquele A da indústria. Impacta mais a indústria. Aquele A ali é um artigo feminino. Impacta mais a indústria consumidora do que a média. Esse A ali também é um artigo feminino, a média. Porque o verbo impactar é um verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto não pede preposição. Se não pede preposição, eu não terá ocorrência da crase, portanto. Tá? Então, o item 12, pessoal, é um item, então, errado. Tá? Errado. Vamos lá, item 13. A inserção de uma vírgula imediatamente depois do vocábulo que no primeiro período do primeiro parágrafo manteria a correção gramatical do texto. Vamos lá. Primeiro período, né? Primeiro período do primeiro parágrafo. Vocábulo que. Ele quer que bote uma vírgula e está dizendo que manteria a correção gramatical do texto. Item 13. Vamos lá. Primeiro período do primeiro parágrafo. Os testes econométricos realizados. Vou até apagar tudo ali para ficar mais limpo, né? Para enxergarmos. Aqui, ó. Tá, vamos lá. Limpar aqui tudo. Vamos ver. Os testes econométricos realizados para o estado de São Paulo mostram que... Aí tá dizendo que se botar uma vírgula aqui fica certo. Ó. Mostram que a disponibilidade de gás natural teve... Pessoal, se eu colocar uma vírgula ali, o que está acontecendo ali? Vamos analisar a sintaxe daqui. Os testes, pessoal, mostram... Ó, os testes mostram algo, mostram alguma coisa. Mostram... O que ele mostra, pessoal? Olha só. Eu tenho assim, ó. Os testes, parará, 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 mostram que... E aí depois eu tenho parará, parará, parará. Tá vendo ali, ó? Olha só a tela lá. O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui oração subordinada, tá? Tem oração subordinada. Os testes até mostram, é a oração principal. Os testes econométricos realizados para o estado de São Paulo mostram, oração principal, mostra. Que mostra algo. Esse que a disponibilidade de gás natural teve importância na localização industrial é chamado de oração subordinada. Isso aqui é uma oração. O que vem depois daquele que ali, olha só, estou te explicando aqui bonito, hein? É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Capite? Entendeu? Então, ó, até o mostram ali, até o São Paulo, é a nossa oração, até o mostram, né? É a nossa oração principal. Beleza? Depois do mostram, mostra algo, mostra alguma coisa. Ou seja, quem mostra, o verbo mostrar é transitivo direto. Aquele que ali, esse que, ele introduz uma oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Ou seja, ele introduz uma oração que funciona como objeto direto. Por isso, para que não haja quebra dessa sintaxe, eu não posso colocar uma vírgula entre o que e a oração que ele está introduzindo, porque senão quebra a sintaxe. Eu quebro ali a estrutura entre o que
e a oração que ele está ligando, que ele está introduzindo. Inclusive, esse que, pessoal, ele é chamado de conjunção integrante nesse caso, porque ele está introduzindo uma oração subordinada substantiva, tá? Então, ele é uma conjunção integrante. Portanto, por eu ter um que introduz uma oração subordinada, então esse que não pode ser separado da sua oração subordinada por vírgula. Não pode. Portanto, se eu colocar uma vírgula, estaria errado, tá? Então, veja lá, esse item 13 é um item errado. Então, 13 é errado. Beleza, moçada? Vamos avançando. Item 14. Estaria preservada a correção gramatical do texto, caso fosse suprimida, ou seja, retirada, a vírgula empregada após o vocábulo portanto. Após o vocábulo portanto, no último período do último parágrafo. Vamos lá? Vamos ver? Vocábulo portanto, último período do último parágrafo. Cadê? Tá aqui, ó. Vou assinalar todo esse período, tá? Ó, a construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, portanto, como um importante desafio a ser considerado no planejamento energético nacional. A ideia é o seguinte, tem o portanto ali, ó, ele está dizendo que se eu suprimir a vírgula depois do portanto, estaria, então, mantida a correção. É isso, né? Suprimida a vírgula empregada após o vocábulo. Após o vocábulo, portanto, né? Olha só. Pessoal, aquele portanto ali, ó, tá dizendo, essa vírgula aqui, ó. Se eu suprimir aquela vírgula, está dizendo que mantém a correção gramatical. Pessoal, o que acontece? Esse, portanto, ele está no meio do período. Ó, a construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, vírgula, portanto, vírgula, como um importante desafio a ser considerado no planejamento energético nacional. Se aquele portanto ali estivesse no início do período, aquela vírgula depois dele tem que se manter. Então, aquela vírgula, ó, portanto, vírgula, a construção de uma malha, teria vírgula. Tá? Como ele está no meio, então eu coloco uma vírgula antes dele e depois dele. Essa vírgula depois já acompanha o conectivo. Tá? Já acompanha esse portanto aí. Então, essa vírgula não pode ser retirada, de forma alguma. Tá? Porque ela já acompanha. Inclusive, se ele estivesse no começo, eu colocaria essa vírgula. Portanto, vírgula, a construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, portanto, como um importante desafio a ser considerado. Pessoal, esse portanto poderia ser substituído por pois. Esse portanto aqui, esse portanto está no meio da frase. Então, portanto, ele é conclusivo, né? Ele é igual a pois. Ele é igual a pois. Então, eu poderia também, por exemplo, colocar assim, ó. A construção de uma malha mais eficiente e abrangente surge, vírgula, pois, vírgula, como um importante desafio. Então, esse portanto e esse pois, entre vírgulas, eles são conectivos de conclusão. E eu não posso tirar vírgula depois dele. Então, esse item 14 aí é um item errado. Lembrando que esse portanto é igual a pois, tá? Então, o item errado. Está dizendo que manteria a correção gramatical se eu suprimisse a vírgula. Não, está errado. Tá bom? No meio ali portanto, no meio ali, eu coloco a vírgula antes e depois dele. Tudo bem? Se ele viesse no começo, eu colocaria a vírgula só depois dele. Tá? Vamos lá. Item 15. No último período do segundo parágrafo, então no último período do segundo parágrafo, a substituição da vírgula após exemplo pelo sinal de 2 pontos não prejudicaria a correção gramatical do texto. Vamos ver então lá. Então, o último período do segundo parágrafo. Último período do segundo parágrafo. A substituição da vírgula após exemplo não pelo sinal. A substituição da vírgula após exemplo pelo sinal de 2 pontos não prejudicaria a correção gramatical do texto. Vamos ver lá. Então tá aqui, ó. Citam-se, vamos marcar lá, vamos marcar bonitinho de verde.
Ó, citam-se, por exemplo. Então, muito tranquilo essa questão, pessoal. Esse, por exemplo, ele pode vir entre vírgulas, tá? Ele pode vir entre vírgulas. Ou como eu vou fazer uma enumeração de quais são as variáveis omitidas, ó, citam-se, por exemplo, 2 pontos. A relação entre os preços energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação e com outras fontes. Então, como depois desse exemplo, da palavra exemplo, vem uma enumeração, então eu posso sim substituir aquela vírgula por 2 pontos. Geralmente, né, como regra, a expressão, por exemplo, vem entre vírgulas, mas quando eu vou fazer uma enumeração após ela, eu posso usar os 2 pontos e fica tudo certo. Portanto, o item 14 é um item certo. Tudo bem? Então, o item certo, porque depois do exemplo ali, do por exemplo, né? Ó, veja lá, nós temos uma enumeração, né? Citam-se, por exemplo, aí você bota 2 pontos, 2 pontos. A relação entre os preços energéticos, as questões tributárias, a proximidade. Tá vendo que eu estou enumerando depois da palavra exemplo? Então, por isso eu posso usar 2 pontos para uma enumeração. Bom? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos avançando aí. Agora, vamos lá. 16 e 17. Itens 16 e 17. Vamos lá? A respeito das relações de subordinação presentes no texto, julgue os itens subsequentes, tá? Sem prejuízo dos sentidos do texto, a expressão no intuito de, no penúltimo período do último parágrafo, poderia ser substituída por com o objetivo de. Olha só, eu vou ler esse pedaço, mas eu nem precisaria. Está certo, eu posso fazer essa troca, né? Eu posso fazer essa troca. No intuito de, por com o objetivo de. Mantém o sentido. Mantém o sentido. Tá? Vamos lá. 16 lá. Vamos voltar lá no item 16, então. Vamos. Qual que é a questão, né? É no penúltimo período do último parágrafo. No penúltimo período do último parágrafo. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Se pode provar que a malha de gasodutos do país serve como fator de atração de atividade econômica, pode-se apontar mais uma possibilidade de atuação do setor público no intuito de, ou seja, com o objetivo de garantir um processo de desconcentração econômica mais efetiva no país. Portanto, sim, o item está certo. No intuito de, eu posso trocar por com o objetivo de. Esse item está certo. Agora, no segundo período do segundo parágrafo, o vocábulo embora introduz oração que se classifica como adverbial consecutiva. Pessoal, aqui a gente nem precisa ir lá no texto, tá? Olha só, embora é sempre, pessoal, sempre, ó, o embora, ela será sempre consecutiva. Eles tentaram aí te enganar, porque a palavra consecutiva, que vem de consequência, né? De consequência, parece um pouco, né, com concessiva. É sempre adverbial concessiva. Concessiva, o embora, tá? Embora tem a ideia de ainda que, mesmo que, né? Então, concessiva, decora isso. Embora é concessiva, cai em todos os concursos públicos, tá? Então, esse item aí, 17, é um item errado. Você pode fazer o exercício de ir lá, mas aqui é um exercício de classificação, né? Então, é muito simples. O embora é sempre concessiva. É difícil falar sempre na língua portuguesa, né? Mas para o embora a gente pode. O embora é sempre concessiva. É uma ideia de concessão, sempre, tá? Então, vamos lá, vamos avançando para a reta final, né, pessoal? Reta final aí, você pode pausar o vídeo agora, tentar resolver os últimos 3 itens. Vamos lá, vamos avançando aí. Vamos avançando então, pessoal, considerando as relações de concordância verbal estabelecidas no texto, julgue os próximos itens. Vamos lá. Item 18. No segundo período do segundo parágrafo, a supressão do segmento um grupo de
ensejaria que a forma verbal haja fosse flexionada no plural, hajam, para a adequada concordância com o termo variáveis. Então vamos lá, no segundo período do segundo parágrafo. Vamos suprimir o segmento um grupo de e vamos ver como que ficaria a forma verbal haja, tá? Vamos lá. Então, segundo período, segundo parágrafo. Vamos lá. Segundo período do segundo parágrafo. Tá aqui, ó. Embora tenham sido incluídas no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja o quê? Tá ali, ó. Que haja um grupo de variáveis omitidas. Tá dizendo o seguinte, vamos suprimir isso que está em verde, vamos suprimir um grupo de, e aí ele está dizendo no item 18, está dizendo que a forma verbal haja teria que ficar hajam. O que acontece, pessoal? Se eu suprimir um grupo de, o que tem ali? Vai ficar assim, ó. Embora tenham sido incluídos no modelo variáveis fundamentais no processo de localização, é inevitável que haja variáveis omitidas. Então, se eu suprimir a expressão um grupo de, que está em verde, que é o que o item 18 está sugerindo, eu vou ficar com o quê? É inevitável que haja variáveis omitidas. Pessoal, variáveis omitidas está no plural. Só que o verbo haver ali, ele tem o sentido de existir. Existirão variáveis omitidas. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. E ele tem que ficar no singular. Esse haja, então, ele é um verbo impessoal. Deve ficar no singular. Não vai ficar hajam variáveis omitidas, não. É uma oração sem sujeito. Olha só, vamos avançando aqui, ó. É uma oração sem sujeito, inclusive. E esse variáveis omitidas, ele vai ser um objeto direto. Então, haja o quê? Variáveis omitidas. Variáveis omitidas é objeto direto. Portanto, o item 18 está errado. Porque está dizendo o seguinte no 18, que vai ficar hajam. Não, negativo. Vai ficar haja variáveis omitidas. No item 18 vai ficar haja variáveis omitidas. E aí o que nós temos é que é haja mesmo, pessoal. Haja, verbo haver no sentido de existir. Haja variáveis omitidas. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, fica no singular. Temos ali uma oração sem sujeito e o que vem depois do haja é um objeto direto. Portanto, pessoal, não vai ficar hajam. Tá vendo que o item 18 está dizendo que vai ficar hajam? Errado. Então, o item 18 é o item errado. Item 19. Estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal serve, segundo período do último parágrafo, fosse flexionada na terceira pessoa do plural, servem, dada a possibilidade de concordância verbal com o termo mais próximo, gasodutos. Então, vamos lá? Vamos ao segundo período do último parágrafo, ver a forma verbal serve. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Vou até apagar aqui, ó. Vou apagar tudo aqui, ó. Aquele, portanto, igual a pois, vocês já sabem, né? Vamos lá. Ao contrário, se pode observar que a malha de gasodutos do país serve, tá ali, ó. Vamos lá. A malha de gasodutos do país serve, vou marcar em amarelo, serve. Pessoal, a malha de gasodutos do país, quem que é o núcleo do sujeito, a malha de gasodutos do país?
O núcleo é malha. O núcleo está no singular. Portanto, o verbo também deve estar no singular. Questão aí, ó. O verbo vai concordar com o núcleo sujeito. O verbo concorda com o sujeito, ó. Malha de gasodutos. Não tem essa de concordar com gasodutos, não, porque está mais próximo. Negativo. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito está no singular. O verbo, então, no singular também. É assim que você vai analisar. Então, olha só. Olha o 19. Está dizendo que estaria mantida a correção gramatical do texto caso a forma verbal serve fosse flexionada como servem, né, na terceira pessoa, dada a possibilidade de concordância com o termo mais próximo. Não, pessoal. O verbo ali vai concordar com o núcleo do sujeito. Malha de gasodutos. Então, vai concordar a malha serve no singular. Portanto, o item 19, pessoal, é um item errado também. Item 19 é um item que está errado, ó. A malha de gasodutos serve. Tá vendo ali? A malha de gasodutos. A malha serve. A malha está no singular. Verbo também no singular. Beleza? E agora, para encerrarmos, vamos para a última questão dessa prova da TBG 2023. Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia Brasil. Concurso 2023. Prova aplicada no dia 15 de outubro de 2023. Vamos lá. A forma verbal, lembrando que essa prova é a prova para os cargos de analista, prova de nível superior do Sebrasp agora 2023, hein? Então é a prova importantíssima para você que está aí se preparando para os cargos aí, para concursos realizados pelo Sebrasp, tá? Vamos lá. A forma verbal que inicia o último período do segundo parágrafo está na voz passiva pronominal. E sua flexão na terceira pessoa do plural justifica-se pelo fato de o sujeito ser composto. Então, vamos lá. No último período do segundo parágrafo. Vamos lá. Último período do segundo parágrafo. Então, tá aqui, ó. Olha aqui. Citam-se, esse aqui é o último período do segundo parágrafo, ó. Citam-se, por exemplo, o quê? A relação entre os preços dos energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação e com outras fontes de insumos importantes. Pessoal, a forma verbal que ele está se referindo é essa forma verbal citam-se. Citam-se. Pessoal, olha só. Quem cita, cita algo. Portanto, o verbo citar é um verbo transitivo direto, ligado à partícula C. Aquela partícula C, ó, aquela partícula C de citam-se. Isso aqui é uma estrutura. Essa partícula C aqui, pessoal, ela será o que nós chamamos na língua portuguesa de partícula apassivadora. Então, esse C é chamado de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Apassivador. Tá bom? Tem um verbo transitivo direto ligado à partícula C. Aquilo que vem depois desse verbo com essa partícula apassivadora é o sujeito sim. Então, por exemplo, então ali, ó, citam-se, por exemplo, o que é o sujeito? A relação entre os preços energéticos. Então, tem um sujeito. Depois, as questões tributárias é o sujeito. A proximidade com pontos de exportação e com outras fontes de insumos. Então, eu tenho vários núcleos de sujeito ali. Portanto, o verbo deve ficar no plural. Por isso que está citam-se, né? Por isso que está ali, ó, citam-se. Verbo no plural, por quê? Porque eu tenho vários sujeitos depois dele. Aquele C é uma partícula apassivadora. E nós temos também que essa voz passiva é chamada de voz passiva sintética
Ou voz passiva pronominal, porque nós utilizamos um pronome apassivador. Se você quisesse colocar na forma analítica essa voz passiva sintética, você poderia colocar assim, ó, a relação entre os pontos, entre os preços energéticos, as questões tributárias, a proximidade com pontos de exportação são citados. Aí ficaria na voz passiva analítica. Mas como eu estou usando o se, citam-se, tal, então uma voz passiva sintética, ou chamada também de pronominal. Esse verbo citam tem que ficar no plural, porque você tem vários sujeitos depois dele, esse ser uma partícula passivadora. Portanto, galera, esse item 20 é um item que está certo. Por isso que eu falei agora, por esses motivos agora elencados para você. É um item que está certo. Nós temos ali a voz passiva sintética ou pronominal. Então, olha lá. Ó. A forma verbal que inicia o último período, que é o citam-se, né? Inicia o último período do segundo parágrafo, está na voz passiva, olha aqui, ó. Voz passiva pronominal ou voz passiva sintética. E sua flexão na terceira pessoa do plural justifica-se pelo fato de o sujeito ser composto. Sim, sujeito composto é o sujeito que tem mais de um núcleo. Mais de um núcleo, sujeito composto. Portanto, o item certo. Beleza? Pessoal, tá aqui, ó, o gabarito aí para você. O gabarito, lembrando que eu discordei de 3 questões, né? Então, eu discordei aí, você viu aí que eu discordei de 3 questões nessa prova, mas, de um modo geral, uma prova muito boa, uma prova bacana, realmente, padrão aí, Sebrasp. Nós aqui no nosso canal do YouTube, nós temos diversas questões do Sebrasp resolvidas para você. Também peço que você siga lá nosso Instagram, @Professor Anderson Magalhães. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube também. Beleza? Tranquilo, pessoal? Estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.